O Evangelho deste domingo quer despertar em nós um profundo senso de responsabilidade e conversão. A pergunta, que devemos fazer, que iremos acompanhar neste Evangelho, é um chamado a refletir sobre como estamos vivendo e também como podemos transformar nossas ações em gestos de amor, de justiça, de partilha. João Batista nos ensina que a fé verdadeira não é apenas um sentimento, mas uma prática concreta que se manifesta na generosidade, na honestidade e também na integridade. E diante das dificuldades que enfrentamos, este Evangelho nos lembra que pequenas mudanças podem gerar grandes impactos. E ao partilhar o que temos, somos instrumentos de esperança. Ao agir com honestidade, cultivamos a confiança. E ao rejeitar abusos de poder, promovemos a justiça. Nas nossas lutas diárias, o Evangelho então nos convida a olhar além de nós mesmos, a encontrar em Cristo a força para uma vida então transformada, vivida com propósito e alinhada aos valores do Reino de Deus. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário, aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 15 de dezembro de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 3, versículos do 10 ao 18. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo." Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: "Não cobreis mais do que foi estabelecido." Havia também soldados que perguntavam: "E nós, que devemos fazer?" João respondia: "Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário." O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga." E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho deste domingo nos transporta para um encontro entre João Batista e multidões sedentas de verdade e transformação. O contexto é de grande expectativa messiânica. O povo vivia sob o peso da opressão romana, a corrupção interna de líderes religiosos, também a aridez espiritual. E diante de suas inquietações, eles então se aproximam de João, reconhecendo nele um profeta. Então perguntam: "Que devemos fazer?" Esta pergunta, queridos, carregada de esperança, podemos dizer também que é de desespero. Não era apenas uma dúvida.
Era um grito de socorro de quem desejava viver de forma diferente, podemos dizer assim. A resposta de João Batista aponta para ações práticas e imediatas, mas sua profundidade transcende o momento. Ele não prega uma espiritualidade descolada da realidade. Nos convida, sim, convida cada pessoa a transformar sua vida a partir do lugar onde está. João fala às multidões, cobradores de impostos, soldados, 3 grupos distintos, mas todos com algo em comum: a necessidade de conversão. Ele apresenta então uma ética de justiça, de partilha, de honestidade. Só que João Batista não é o centro. Ele é o precursor de Cristo e sua missão é preparar os corações para aquele que batizará no Espírito Santo e no fogo. E aqui, queridos, o fogo simboliza tanto a purificação quanto a força transformadora do Espírito. E João então nos convida a olhar além de si, olhar para Jesus, ele que é a plenitude da resposta à inquietação humana. E no centro do Evangelho está uma pergunta que o povo dirige a João. O que devemos fazer? Não é uma pergunta qualquer. É a manifestação de uma consciência inquieta que reconhece sua própria insuficiência. Aqui, queridos, está o primeiro ponto de reflexão profundo para nós. Isso porque quantas vezes nos acomodamos, deixando então de perguntar o que podemos fazer para viver segundo a vontade de Deus. Vivemos em um mundo tão marcado pela indiferença. Muitos até se perguntam: o que posso fazer de diferente? Minha contribuição fará alguma diferença? Então, o Evangelho de hoje demonstra essa passividade. João Batista nos mostra que a transformação começa em pequenos gestos. Partilhar o que temos, ser honestos no trabalho, agir com justiça, com retidão. João também, queridos, fala sobre partilha. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Em um mundo onde há abundância para poucos e miséria para muitos, esta não é uma lição muito importante? Hoje a túnica pode ser substituída por tempo, atenção ou até mesmo recursos materiais. E você já parou para pensar como poderia impactar positivamente a vida de alguém com algo que está sobrando em sua vida, que você não usa, por exemplo, está ali parado e pode fazer a diferença na vida de alguém? Não se trata de heroísmo, mas de humanidade. Aos cobradores de impostos, João então exige honestidade. Nos dias de hoje, podemos pensar na corrupção que assola tantas sociedades. Mas antes de apontarmos para os grandes escândalos, precisamos refletir. Será que somos honestos em nossas pequenas ações do dia a dia? Pagamos o justo? Evitamos enganar ou prejudicar os outros? Aos soldados, então, João exige que não abusem de sua autoridade. Pense então nos papéis que desempenhamos, como pais, líderes, até mesmo colegas de trabalho. Será que exercemos poder sobre os outros de forma abusiva? Ou somos agentes de justiça e respeito? E o ponto alto do Evangelho é a proclamação de João sobre o Messias. Ele deixa claro que não é o Cristo, mas aponta para aquele que virá, trazendo então um batismo diferente, no Espírito Santo e no fogo. Jesus não apenas limpa a superfície, ele transforma o coração. Sua pá na mão simboliza o discernimento com que separará o bem do mal, recolhendo o trigo e queimando a palha. E o convite aqui, queridos, é para que sejamos trigo, não palha. Mas o que isso significa na prática? Sei que muitos estão pensando. Ser trigo é ser fecundo, viver uma vida que produz frutos de amor, justiça, paz. Ser palha é viver de aparências.
sem consistência, deixando-se levar pelo vento das circunstâncias? Então, é uma reflexão que nos provoca a pensar. O que estamos cultivando em nossas vidas? Frutos de bondade ou uma fachada vazia? Precisamos parar e pensar, não é mesmo? Então, queridos, as lições do Evangelho de hoje são especialmente relevantes em um mundo tão marcado pela ansiedade, desigualdades, falta de propósito. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com mensagens de autossuficiência. Só que o Evangelho nos lembra que é na abertura para Deus e também no serviço ao próximo que encontramos sentido. Então, quando enfrentamos dificuldades, sejam elas financeiras, familiares, emocionais, claro que é fácil cair na tentação de nos fecharmos em nós mesmos. Mas João nos desafia a fazer o oposto, olhar para o outro. É no ato de partilhar, de ser honesto, de buscar justiça, que encontramos forças para superar nossos próprios desafios. Então, pense no quanto sua vida pode ser transformada se você decidir viver com mais generosidade e autenticidade. Pare e pense. Os ensinamentos de João Batista ecoam nas palavras de Jesus sobre o mandamento do amor ao próximo. Jesus fala sobre o julgamento final, onde os justos são aqueles que deram de comer aos famintos, visitaram os doentes, acolheram os estrangeiros, lá em Mateus, no capítulo 25. E essa conexão nos mostra que a ética de João é, na verdade, o prelúdio da ética do Reino de Deus. Agora, e no dia a dia, em nossas vidas, pense em alguém que precisa de sua ajuda hoje. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um familiar ou até mesmo um estranho. Pequenos gestos, como ouvir com atenção ou até mesmo oferecer apoio, pode ter um impacto profundo. Vivemos, queridos, em tempos de polarização e individualismo, onde o eu muitas vezes se sobrepõe ao nós. Então o Evangelho de hoje nos desafia a repensar nossas prioridades, a viver de maneira mais conectada ao próximo e a Deus. Nos lembra que a verdadeira conexão começa com ações concretas, mas só é plena quando permitimos que Jesus transforme nosso interior. É importante também falar sobre o batismo no Espírito Santo e no fogo mencionado por João. Essa é uma promessa de uma vida renovada. Não é algo que recebemos passivamente. Exige nossa abertura e disposição para mudar. Então, quando permitimos que o Espírito nos purifique, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma força que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança, com coragem. A voz de João Batista ainda ecoa hoje, nos desafiando então a perguntar: o que devemos fazer? Essa pergunta, queridos, exige sim humildade, coragem, disposição para mudar. E a resposta não está em grandes feitos, mas em ações diárias de amor e justiça. Então, este Evangelho de hoje nos inspira a viver com autenticidade, a buscar o reino de Deus em tudo o que fazemos e a deixar que o Espírito Santo transforme nossas vidas. Afinal, o que nos separa da plenitude que Deus deseja para nós é muitas vezes a falta de disposição para começar onde estamos e com o que temos. Amém? E claro, hoje, já coloque logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase: Espírito Santo, transforme a minha vida. Ó Senhor, diante da voz de João Batista que ecoou no deserto, nós também perguntamos hoje: o que devemos fazer? Reconhecemos, Pai, que muitas vezes nos perdemos em meio às nossas rotinas, nos esquecendo da justiça, da generosidade, da verdade que o Teu reino nos chama a viver. Ensina-nos, Senhor, a partilhar o que temos,
seja em bens, seja em amor. Que nossos corações estejam sempre abertos para enxergar a necessidade do próximo, dando não apenas o que nos sobra, mas aquilo que pode trazer esperança e dignidade à vida dos outros. Ajuda-nos a sermos honestos em todas as nossas ações, evitando enganos, corrupções, abusos. Em nossa profissão e também no dia a dia, sejamos reflexos da Tua justiça, fazendo o que é correto mesmo quando ninguém está olhando. E Pai, não nos deixe esquecer que a verdadeira transformação começa no interior. Então envia o Teu Espírito Santo para purificar nossos corações, para queimar em nós tudo o que é palha, egoísmo, orgulho, vaidade. Então fazer florescer o trigo do amor, da bondade, da compaixão. Nós clamamos, Senhor, pelo Messias que João Batista anunciou. Por isso, Jesus, vem, batiza-nos com Teu Espírito Santo e renova nossas vidas com o fogo do Teu amor. E que ao seguirmos os Teus ensinamentos, possamos ser luz no mundo e sinais vivos do Teu reino. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria também ter a sua presença aqui neste nosso momento. Claro, não se esqueça, deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe também este evangelho fazendo chegar a mais e mais pessoas. E se você sofre com ansiedade e precisa de ajuda, deixei o link do Evolare logo abaixo, no primeiro comentário fixado. Acompanhe. Irá ajudar muito você. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.